bem-vindos ao canal Advoquíria Terapias Holísticas. Eu sou Alessandra Rodrigues Cabral, terapeuta holística, e hoje vamos dar continuidade na nossa parte 2 sobre o assunto de chakras. Não esqueça de curtir o canal, de curtir o vídeo e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Só relembrando um pouco do vídeo anterior, né, a gente começou a falar sobre o que são os chakras. Os chakras, eles são pontos energéticos que a gente tem nos nossos corpos espirituais, onde eles emitem e recebem as energias. A gente também falou um pouco sobre como que o chakra, ele é a aparência dele. Então falamos que ele parece como fosse visto de frente, ele é como fosse uma roda, por isso que vem o nome do sânscrito de chakra. E visto de lado, ele é como fosse uma turbina de frente, ele fica rodando como fosse uma turbina de avião, e de lado dá para ver que ele é como fosse um cônico. Começa pequeno e vai aumentando, gerando energia. A gente viu também que os chakras, cada chakra vibra de cores diferentes. Também vimos a ligação dos chakras com os outros corpos. Demos também uma passada em quanto chakra existe. Tem escolas orientais que falam até 88 mil chakras, mas todas as escolas falam dos 7 principais chakras. Comentamos um pouco, bem rapidão, sobre os 7 chakras, os principais, né? Que é o base, o sacro, o plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. Mais para frente a gente vai comentar somente sobre cada um desses chakras, quais são as funções dos corpos astrais e qual o desequilíbrio que eles podem trazer para a nossa vida. Falamos sobre os chakras secundários, lembrando que os chakras secundários a gente tem vários nos corpos, a gente comentou alguns principais, que são os chakras que ficam aqui no centro da mão, no chakra no centro dos pés, o humeral, que fica bem no meio das costas, e falamos sobre o esplênico, que é onde a gente recebe a energia vital. Falamos também sobre as questões dos tamanhos dos chakras. Lembra que quanto mais um espírito for desenvolvido espiritualmente, maior os chakras vão ser. Também terminamos falando sobre as questões dos pensamentos, né? Os pensamentos, sentimentos que a gente tem, eles atuam direto no chakra, deixando eles sujos, bloqueados ou deixando eles evoluídos. E hoje a gente começa falando aqui, sobre as energias cósmicas, né? Então as energias cósmicas e espirituais, elas são assimiladas pelo centro de força do perispírito. Então, toda energia, quando a gente fala que uma doença vem dos corpos astrais para depois o corpo físico, seria pelos centros energéticos, são chakras, trazendo aquele desequilíbrio emocional, sentimental que ocorreu na sua vida e vai trazer essa doença para o corpo físico. Também energias de alegrias, de positivismo, vai trazer coisas boas para seu corpo, para a sua vida. Então, através dos corpos astrais, a gente recebe toda essa energia cósmica, toda essa energia espiritual, a energia vital que passa de chakra em chakra nos corpos até chegar no corpo etérico. E o chakra do duplo etérico, eles são temporários, ele só existe enquanto a gente existir. A partir do momento que a gente faz o desencarne, não é necessário mais ter os chakras no duplo etérico, mas a do perispírito, lembra que o perispírito, no espírito que eu já expliquei sobre os corpos num vídeo anterior, eu vou falar que o perispírito está relacionado aos corpos mentais e emocionais. Nesses corpos, os chakras ainda continuam atuando. Então, os centros de força, eles captam as energias do espírito e transmitem para o duplo etérico e depois para o corpo físico. Então, ali na imagem ali, a gente tem a energia espiritual, tem
energias de outros espíritos, as energias cósmicas, todas essas energias que a gente poderia dizer que são espirituais, elas são sentidas nos corpos astrais, nos corpos espirituais e vão vir até o corpo físico. Então, isso que explica a questão relacionada às doenças. As doenças sempre aparecem nos corpos astrais antes de se manifestar no corpo físico. E aqui ó, a gente fala sobre o fluido universal, o fluido cósmico universal, né? Ele também é absorvido pelo centro de forças. Porém, o centro esplênico do perispírito é responsável em transformar no fluido vital. Lembra do chakra esplênico? O esplênico, em algumas leituras que você vai ver, ele vai falar sobre questões de quantidade de vida que a pessoa tem. Porque a quantidade de vida se remete a fluido vital. Quanto fluido vital a pessoa tem nessa vida. Então, recebemos o fluido cósmico universal, que a gente poderia dizer que é toda a energia universal, através do esplênico, só que transformado em fluido vital. Já os chakras do corpo etérico, né, eles são responsáveis pela absorção do fluido vital e espiritual e transformar no fluido físico vital através do chakra esplênico. Então é um processo que vai acontecendo até chegar no nosso corpo como energia vital, como vida. E os chakras, eles têm uma tela. É como se fosse um filtro para filtrar as energias que vêm do perispírito para o físico e que a evolução desse filtro vai ficando mais tênue e as energias densas podem entupir esse filtro. O que acontece? Ali tem a imagem do chakra um pouco expandido, pode ver que tem um monte de pontinho preto, aquilo ali seria a nossa tela do chakra. Essa tela é responsável por, a gente poderia dizer até a mediunidade, em questões de ver os espíritos, essa comunicação com o outro lado, ela pode ser travada, bloqueada por causa dessa tela. Só que essa tela ela tem uma função muito importante, porque se não existisse essa tela, a qualquer momento a entidade espiritual poderia introduzir forças no indivíduo comum e não está preparado para enfrentar ou que exercesse sua capacidade de controle, o indivíduo ficaria sujeito à obsessão de qualquer entidade espiritual. Então essas telas que a gente tem nos chakras nos protege espiritualmente. Então essa tela do chakra, ele tem a capacidade de nos proteger sobre toda a questão espiritual. E quando nós ainda somos crianças, somos bebê, os centros de força do corpo etérico de uma criança ainda não estão todos abertos. Eles ainda não formaram essa tela ou filtro protetor. Isso explica por que algumas crianças falam sobre os amigos imaginários, falam que está vendo espíritos, coisas assim, mas por causa dos chakras delas que ainda não estão formados. Então, conforme a gente vai crescendo, a tela protetora vai se formando e por volta dos 7 anos de idade, ela está completamente formada. Por isso que falam que a criança até os 7 anos de idade, ela está vivendo no mundo físico e no mundo espiritual, mas porque ela tem mais facilidade de poder ver o mundo espiritual. Essa tela ela vai ter função de proteger de todas as energias que vêm do perispírito até chegar ao físico. E isso também pode agregar energias como um estresse muito grande, uma raiva gigantesca, alguma emoção que a gente não assimila direito. Essas emoções são filtradas, elas vão chegar em menor escala no nosso corpo, porque senão ela vai causar diretamente um problema físico no corpo, talvez até algum problema mental mesmo. Então, a evolução, né, do espírito, conforme o espírito for mais evoluído, essa tela mental, essa tela do chakra, ela é mais sutil, ela é mais tênue. Só que as energias densas podem entupir esse filtro.
Esse filtro também tem a finalidade de impedir a abertura prematura da comunicação entre o plano espiritual e o físico. Então, que nem eu falei ali, que se não existisse a abertura, não existisse essa tela, a qualquer momento um espírito poderia vir se aproveitar da gente e a gente nem ia saber. Ou pior, a gente ia ver esses espíritos, um obsessor, uns espíritos trevosos tentando vir tentar a gente, e a gente ia fazer o quê? Porque sem a tela do chakra a gente realmente estaria vendo o outro lado, esse lado espiritual. Outra coisa que funciona para esses filtros, né, é quando a gente sai do nosso corpo durante o sono. Ele tem a função também de controlar o que a gente lembra das atividades quando a gente está dormindo. Todo mundo sai do corpo quando vai dormir, faz o desdobramento e vai fazer alguma coisa. E os filtros dos chakras têm a finalidade de filtrar o que a gente lembra do que a gente vai dormir. Daí vem aqueles sonhos malucos, vem, ou nem lembra do sonho, mas porque os filtros dos chakras têm essa função, porque às vezes você vai ser perturbado do sonho, porque está lembrando o que fez. Normalmente, quando a gente não tem consciência que a gente faz essa questão do desdobramento, do que a gente vai fazer do outro lado? Vai sair, vai brigar com a pessoa que se desentendeu no dia, vai atrás dos vícios, vai para a arruaça total, e esses pontos, como é que a gente chamaria, são quando a gente sai do corpo, praticamente a gente vai para um umbral, e não são lugares legais de se ver. Então, por isso que o filtro filtra toda essa memória do que a gente está fazendo no sonho. E o que acontece também em relação a esse filtro? As pessoas que chegam e falam, eu quero abrir meus chakras. O abrir o chakra, a gente fala que é um chakra que foi lesionado ou rompido. Então, tem gente que tem as figuras ali dos chakras desfigurados. E o que acontece quando acontece, o que faz acontecer isso num chakra, né? Então, uma emoção muito forte. Lembra que eu falei, passou uma raiva muito forte, um desespero tão intenso que o chakra não conseguiu filtrar totalmente. Nesse momento da emoção, praticamente ele estoura. Dependendo da emoção que causou isso, é capaz de enlouquecer o indivíduo que foi afetado pelo chakra. E aqui você pode ver situações, muita gente conhece ou já escutou alguém até no bairro, na cidade, em que tinha lá tal pessoa e da noite para o dia a pessoa enlouqueceu. Esse processo, provavelmente ela passou por um processo de desconfiguração do chakra, um rompimento dessa tela do chakra. E o que ocasionou essa loucura, esse desequilíbrio mental na pessoa. Um susto enorme pode ocasionar um desequilíbrio desse do chakra, um acesso de cólera. Aqui, desenvolvimento da mediunidade sem conhecimento. Para desenvolver a mediunidade tem que ter estudo. Não adianta chegar e não, vou fazer aqui, vou baixar o espírito aqui e já estou atendendo medicamente. Não, tem que saber quem que você está recebendo, tem que estudar quem são as entidades para poder, a partir daí, começar a desenvolver mediunicamente. E não importa a religião, vai ter espiritismo, vai ter na Umbanda, vai ter no católico, vai ter no evangélico, mas precisa ter conhecimento antes de colocar na prática. E também questões de drogas, bebidas, narcóticos, tabaco, vícios em geral, ele vai poder causar um rompimento desse do chakra. E toda vez que a gente rompe um desses chakras, é como se a gente abrisse a porta para receber energias e influências malignas. E a gente pode até falar a questão das drogas, né? Porque é tão difícil alguém sair das drogas, porque provavelmente rompeu um dos chakras, está recebendo toda essa energia
negativa dos trevosos do outro lado para, vamos usar droga, eu preciso da droga, e começa a usar essa pessoa como uma droga. E a pessoa, como ela tá com esses chakras desfigurados, ela não tem tanta energia mais para poder sair desse processo. Por isso que é tão difícil o processo das drogas. E o que pode acontecer com chakras, né? Duas situações. Ou ele vai queimar, então praticamente ele queima a tela do filtro, então rompe totalmente a barreira natural. E o segundo tipo é o chakra ele endurece, é o que a gente chama da calcificação dos chakras. Então ele para de funcionar, ele não canaliza mais os fluidos vitais, ele fica paradão lá, calcificado. No primeiro caso, quando o chakra ele é rompido mesmo, ele é queimado, né? A gente reconhece essa lesão através do mundo, com o contato com o mundo espiritual, através da alienação, confusão, perturbações mentais, influências obsessivas. Então lembra lá quando eu comentei que conheci a pessoa estava normal e da noite pro dia ficou louco e começou a falar com nada assim, mas por quê? O chakra queimou. Não existe mais chakra, então não existe nem mais filtro para poder filtrar essas emoções, esses sentimentos e até o que vê no mundo espiritual. Já o segundo caso, que é a calcificação do chakra, é o mais frequente, é porque como se fosse uma sujeira na tela do chakra. O que ele vai gerar? Ele vai levar ao materialismo, brutalidade, animalidade, a perda do domínio de si mesmo, mas porque as energias não estão fluindo como deveriam fluir. Ele está praticamente bloqueado, né? Muito importante quando a gente fala sobre os filtros, né? Que é a causa do rompimento, né? Então a gente não pode provocar essa abertura dos chakras, o que a gente pode chamar a abertura da mediunidade. Os chakras do corpo etérico, eles podem ser acelerados, abertos, desenvolvidos, despertos, através de rituais, meditação, umas coisas que você vê aí na internet, vamos abrir os chakras, rituais, né, feitos para essa questão, é possível, só que não é aconselhado que esse aceleramento, esse despertar aconteça de forma abrupta. Esse desenvolvimento ele tem que ser natural, ele tem que ser através do aperfeiçoamento moral e espiritual. Então aqui, conhecimento do espiritual, a partir daí poder desenvolver os chakras. Quando o desenvolvimento ele é provocado, ele vai causar um desequilíbrio na maioria das vezes, pois vai deixar o médium suscetível à percepção da ocorrência do mundo espiritual. E ele, na maioria das vezes, não vai estar pronto para ver, saber, sentir ou vivenciar o mundo espiritual. Ele não vai ter nem conhecimento do que é aquilo que ele está vendo ou ele está escutando. Então, por isso, sempre a busca do estudo antes do desenvolvimento. No próximo vídeo a gente vai comentar um pouco mais sobre essa questão da mediunidade através dos chakras. Como que funciona o processo de uma mediunidade, como que o chakra age quando a gente está psicografando, recebendo alguma mensagem espiritual, alguma coisa, como que é esse processo. Então fiquem ligados no canal e até semana que vem.